A Gessival está nos dando som. A nossa Rita ali, nossa secretária especial. A Sueli vai ter que fazer até um quartinho para ela aqui no fundo, que está aqui todo momento. A Maria, a Luciana, a Dene. E agradecer em especial a Ana, que é assessora nossa, que nos ajudou bastante nessa audiência, a nosso amigo Wagner e a nosso professor, o Emerson, que foi muito importante na realização dessa audiência pública. Então agora vamos passar agora para encerrar a palavra do professor Wagner, líder de defesa política e cidadania de surdos, Vitória Conquista, suas considerações finais e apresentar o projeto a esta casa. Hoje eu gostaria de apresentar para vocês as propostas do povo surdo da comunidade surda. Nós já fizemos a coleta de informações das opiniões dos surdos e hoje nós coletamos tudo isso e vamos apresentar para vocês quais são as propostas. Eu gostaria que vocês entendessem de maneira clara, os vereadores, toda a sociedade que está aqui presente, que vocês pudessem se atentar. Hoje, dia 26 de setembro, é o dia do surdo, é o dia de orgulho surdo. Em todo o Brasil nós comemoramos hoje o dia do surdo. 26 de setembro é o dia que nós comemoramos a existência da nossa língua, da nossa comunicação, da possibilidade que nós temos de nos comunicar através da Libras, da língua brasileira de sinais, com qualquer pessoa. Através dos intérpretes, fazemos a ponte da comunicação com os ouvintes, nós conseguimos manter essa relação. É uma sorte para nós, é um orgulho, porque nós lembramos há muitos anos atrás a história do surdo. Na França, o que foi que aconteceu? Existia lá muitas pessoas surdas, existia um povo surdo e eles se comunicavam através da língua de sinais. Os surdos, entre eles, adquirindo conhecimento um com o outro, através da comunicação, eles conseguiram desenvolver essa comunicação. Os surdos, eles eram felizes lá. E essa comunicação começou a se expandir em outros países, porque eles... Só que antes não existia a linguagem, na verdade, não era reconhecida ainda. Mas em Milão aconteceu, há muitos anos atrás também, o quê? A proibição do uso da língua de sinais, que é a língua dos surdos. Antes, o que acontecia? Tinha um professor na França chamado Ernest Rouet. Ele veio ao Brasil, foi convidado para vir ao Brasil, dia 26 de setembro de 1855. Ele esteve aqui, 57, perdão, esteve aqui no Brasil. Ele começou a difundir a língua de sinais, o uso da língua de sinais que já havia acontecido lá. E aqui no Brasil, com essa difusão, nós conseguimos expandir esse uso da língua de sinais. Esse professor, esse francês. E o tempo foi passando e em Milão aconteceu uma conferência e eles começaram a proibição dos surdos utilizarem a língua de sinais. Eles queriam obrigar os surdos a aprenderem português como se o surdo fosse inferior, a língua dos surdos fosse inferior à língua dos ouvintes. Eles começaram a obrigar que o surdo utilizasse a língua, não a língua de sinais, mas a língua oral. Eles começaram a obrigar que os surdos fossem oralizados. E os surdos ficaram espantados. Poxa, nós nos sentimos humilhados, porque parece que os ouvintes são superiores a nós, querem nos proibir de utilizar nossa própria língua. Sofremos todo esse prejuízo durante esse tempo inteiro. E por isso hoje, nós não mais queremos sofrer esse prejuízo. Nós queremos apresentar para vocês. Anos atrás, na França, quando não existia a língua de sinais, ela aconteceu, fluiu. Hoje existe. E hoje as pessoas, com o prejuízo que nós temos, perdemos, porque nós observamos, os ouvintes falam, se comunicam através da fala. E se, por exemplo, não sabe, se você obriga um surdo a falar, o surdo obrigado a falar, sendo obrigado a utilizar a língua oral, como que nós vamos fazer? Como nós vamos estabelecer a comunicação? Nós saímos prejudicados. Nós sofremos com isso. Então, esse professor que veio à França, ele divulgou a língua de sinais aqui no Brasil. Por causa dele, hoje, dia 26 de setembro, nós podemos comemorar o Dia dos Surdos, a fundação do INES, que foi o primeiro Instituto Nacional de Educação de Surdos no Brasil. E por isso nós estamos aqui hoje. Nós fomos influenciados por eles. Nós temos nosso orgulho hoje de estar aqui, por causa desse professor francês que veio ao Brasil. Hoje nós vamos apresentar, então, que propostas queremos apresentar a vocês, nós, cidadãos surdos. Eu, como vocês já sabem, sou representante, o líder do movimento de defesa dos surdos. E desde criança eu surdo, nasci surdo, minha mãe e meu pai também eram surdos. E eles já tinham a língua de sinais, eles já tinham adquirido a língua de sinais e passaram para mim. Eu cresci convivendo com a língua de sinais.
eu tive sorte, eu realmente fui uma criança que teve sorte, porque eu tive essa oportunidade. E eu já observei que muitas outras vezes a língua de sinais, com a não aquisição da língua de sinais, às vezes a gestualização acabava acontecendo. E eu ficava muito sentido por observar em outras crianças. Eu crescia com a língua de sinais, adquirindo a minha própria língua, mas eu percebia que em outros lugares as crianças não tinham essa mesma facilidade. Eles sofriam por não conhecer e não ter essa aquisição da língua. E hoje nós queremos mostrar para vocês esse movimento. Nós queremos apresentar que nós podemos estudar, nós podemos ter pessoas licenciadas, estudar letras, libras, e se formar e poder trabalhar com surdos, incentivar que outras pessoas venham também através de nós. Podemos ser modelos, outras pessoas podem através de nós também, e evitar esse prejuízo que nós temos muitas vezes. Muitos lugares, muitos estados a gente pode perceber. Existem pessoas surdas já formadas e em outros lugares não tem, e essas pessoas saem prejudicadas por isso. Não tem trabalho muitas vezes também. Então, o que aconteceu? Foi fundado o Calibras na UESB, aqui em Vitória da Conquista, e nós temos desenvolvido projetos, temos essa associação com a UESB, o Calibras é o Centro de Aprendizagem de Libras, a Língua Brasileira de Sinais, nós estamos juntos, temos discutido e temos levantado as propostas. Eu gostaria que vocês conhecessem essas propostas hoje. Primeira coisa que eu queria apresentar, o sistema, importante também. A inclusão também, outro tema também que seria importante, a questão da inclusão escolar. A questão do direito de igualdade dos surdos também, o respeito a esse direito. A lei nós já temos regulamentada, que ela já foi oficializada a Libras como língua no Brasil. E eu sei que vocês, vereadores aqui, expuseram suas opiniões, nós podemos perceber que vocês já têm entendido, vocês levantaram questionamentos e propostas também, nós já entendemos, aceitamos os questionamentos, o que vocês levantaram também, diversas propostas, E os ouvintes também, muitas vezes em suas reuniões, podem fazer propostas, levantar seus questionamentos, mas e os surdos? E nós, da comunidade surda? Nós que também somos cidadãos surdos. Nós também, vocês muitas vezes pensam que os surdos eles têm problemas, nós somos problemas, nós temos problemas mentais, somos deficientes, temos problemas cognitivos, déficit de aprendizagem, nós não temos, nós somos iguais. Nós surdos temos a mesma capacidade, nós não temos nenhum problema. O único problema, dificuldade que existe em nós é a comunicação. Muitas vezes essa barreira, as pessoas às vezes pensam, ai, coitado do surdo, esse surdo é um deficiente. Ai, coitado, nós não somos coitados, nós somos capazes. Somos surdos, somos capazes. O que foi que Sclier falou uma vez? Que os cidadãos surdos e pessoas deficientes são diferentes. As pessoas às vezes pensam que surdos são deficientes, têm deficiência cognitiva. Ah, coitado, tadinho dessa pessoa, ela é surda. Ah, eu acho que ela não vai ser capaz de fazer tal coisa. Vamos colocar outro ouvinte, porque esse ouvinte é capaz, ele vai conseguir fazer tudo. Muitas vezes a gente observa o quê? As pessoas sempre ouvindo opinião liberada, e o surdo fica sempre para trás, sempre de fora, sempre colocado de lado. E hoje eu quero expressar para vocês essa proposta, nesse lugar, esse auditório, nessa audiência. Eu quero explicar para vocês e divulgar isso. Que as pessoas pensam que os surdos, nós podemos sim, somos iguais, temos direitos, somos cidadãos como vocês. Nós precisamos mostrar isso para vocês. Vocês todos têm opinião, eu já observei as opiniões de vocês, coletei as informações de vocês. Também os surdos já expressaram suas opiniões, vocês estão felizes, que ótimo, os surdos estão aqui, que lindo esse movimento de surdos. Nós queremos mostrar isso, isso é importante para nós. Também o que eu gostaria de falar para vocês, a questão da importância dos intérpretes nos ambientes. Por exemplo, ambientes escolares. A gente fala sempre da questão da inclusão, a importância da inclusão, sempre inclusão, mas o que é inclusão? O que significa inclusão? O surdo, o ouvinte. Muitas vezes, quando a gente fala de inclusão, às vezes a gente percebe que o ouvinte ele tem uma certa sobreposição aos surdos, em relação aos surdos. Porque, por exemplo, se você está ensinando língua de sinais, mas você não respeita a necessidade da criança, da pessoa aprender a língua de sinais. Ah, não precisa a língua de sinais, nós podemos, de outra forma, conseguir, vamos substituir. Mas os surdos, a língua de sinais dos surdos é a Libras.
O português é a segunda língua do surdo. A primeira língua do surdo, a língua natural do surdo é a Libras. E a Libras é uma língua completa. Ela pode ser divulgada, nós podemos aprender. É uma sorte para nós hoje termos a língua de sinais. Por exemplo, se vocês que falam português tivessem que aprender ou não pudessem se comunicar na língua de vocês, como seria difícil? Essa é a nossa língua, a Libras é a nossa língua. E nós não podemos pensar que nós estamos inferior em relação aos ouvintes, em relação à língua. Nós somos iguais, nós temos a língua, uma linguística própria. Hoje eu gostaria de dizer para vocês, nós temos instrutores surdos, professores surdos já formados que podem ensinar. Eu sei que muitas vezes, existe professor ouvinte, encontramos aqui, temos ali, e muitas vezes falta em relação ao surdo. A gente sente determinadas vezes a questão da inclusão do cidadão surdo, mas muitas vezes falta essa questão. Nós não queremos ficar de fora. Porque às vezes você pensa, poxa, o surdo é inteligente, o surdo é capaz. É importante que em todos os níveis da educação, que tenhamos profissionais capacitados em Libras para ensinar os surdos. Nível fundamental, nível médio, nível avançado, todos os setores. Nós podemos ver e perceber que a língua de sinais é uma língua viva. É uma língua que se expressa por si mesma. E às vezes a gente sabe que existem barreiras e dificuldades na educação. E às vezes a gente quer obrigar o surdo a ser colocado nesse sistema de inclusão. E é difícil, porque o português é a segunda língua do surdo, não a primeira língua. Se, por exemplo, vocês tivessem uma língua e tivessem que sobrepor a outra língua sobre a de vocês, seria muito difícil. A mesma coisa nós temos a nossa primeira língua. Às vezes a gente procura o respeito pela língua, a nossa língua de surdos. Essa é a proposta que nós queremos apresentar para vocês hoje. Essa é a importância da língua de sinais. Nós estamos sentindo essa dificuldade. Eu gostaria que vocês refletissem hoje sobre isso. Nós surdos, antes, na prefeitura, muitas vezes fomos lá na prefeitura apresentar as propostas. Por exemplo, sobre o concurso, aconteceu uma questão em relação ao concurso. Eu estava observando quais eram as vagas que estavam sendo oferecidas e eu percebi que estava faltando em relação a contemplar a questão da comunidade surda. E eu estive lá na prefeitura para falar sobre a questão desse concurso e eles falaram o que para mim? Agora já não dá mais, porque teria que ser falado antes, porque já está tudo pronto, o concurso já foi pronto, o edital já está pronto, teria que ser feito antes. E eu fiquei muito sentido, me senti como se fosse um palhaço. Porque hoje eu percebo, é importante a luta dos surdos, nós somos importantes, precisamos lutar. Porque eu sei que muitas vezes os surdos sofrem, as pessoas têm certos desprezos em relação a nós. E hoje nós queremos apresentar. É importante também que no concurso haja vagas de professores surdos para intérpretes, que existe, esse é um direito nosso. As pessoas têm que ser ouvidas, as opiniões dos surdos têm que ser ouvidas também. Principalmente, por exemplo, coletar essas informações, essas sugestões, essas propostas e serem apresentadas em qualquer lugar que seja. Em outros lugares também já aconteceu as propostas e ser respeitado. E aqui eu me sinto triste porque tem faltado isso aqui em Vitória da Conquista. O trabalho, muitas vezes, o surdo, quais são os trabalhos que são relacionados ao surdo? Pode ser empacotador de mercado, o surdo ele pode fazer trabalhos de limpeza, o surdo pode trabalhar em indústrias. Mas o surdo ele é capaz de ter outras formações, ele é capaz de se formar em administração, em secretariado. O surdo é capaz, muitas vezes as pessoas pensam, é deficiente, deixa o surdo para lá, vamos escolher uma outra pessoa, porque o surdo ele não vai ser capaz de realizar tal situação, de fazer tal trabalho. Nós somos capazes, nós somos iguais. As pessoas pensam que nós somos deficientes, somos coitados, somos incapazes. Não, nós somos capazes. E queremos apresentar essa proposta para vocês hoje. Aqui em Vitória da Conquista, essa importância. Nós temos sofrido muitas vezes, porque a gente está pensando que, às vezes, a gente quer se desenvolver, quer que as coisas fluam, mas, às vezes, as coisas não estão fluindo em relação a nós. Nós temos voz, nós temos a nossa língua. A intérprete está ali fazendo a voz, eu estou me comunicando com vocês através dela, vocês estão entendendo através dela o que eu estou falando. É importante que a gente pense sobre isso. Então, todos vocês que estão aqui, nessa audiência, aqui em Vitória da Conquista, temos intérpretes aqui, temos surdos. Mas, por exemplo, nós temos, parece que, grupos separados, parece que as pessoas vão de encontro a grupos, e os grupos estão separados, determinados, os grupos ouvintes, surdos. Eu fico aqui refletindo. Por exemplo,
A Copa do Mundo, as Olimpíadas, o que é que tem acontecido aqui no Brasil? Todo mundo está se preparando, todo mundo está preocupado. Nossa, nós vamos sediar uma Copa do Mundo, a Olimpíada. Temos que trabalhar, temos que nos preparar, as pessoas têm que aprender inglês, têm que aprender espanhol, têm que fazer curso de capacitação para que, quando chega esse momento da Copa, das Olimpíadas, as pessoas possam ver e nós podemos mostrar nosso orgulho, trabalho lindo, todo mundo aqui sabe, tem pessoas que sabem se comunicar. Ai, que ótimo que os turistas venham e vejam, mas e nós? Depois a Copa acaba, as coisas se terminam, e o surdo? E nós? E o ensino? E a nossa educação? Então, o surdo, ele é primordial, principal, a educação dos surdos é importante, a Libras é importante, é a primeira língua dos surdos, é a língua natural dos surdos. Nós precisamos entender a educação dos surdos. Da mesma maneira que os ouvintes aprendem, adquirem, vão adquirindo com o tempo a aprendizagem do português, eles vão se desenvolvendo e desenvolve a consciência, os surdos também eles têm necessidade. Aqui em Conquista tem mais ou menos na comunidade cerca de 300 surdos. Muitos surdos estão escondidos dentro de casa porque às vezes os pais pensam, oh, coitado, meu filho é deficiente, não pode sair, não pode ir para a rua, se acontecer alguma coisa com ele. Nós não somos deficientes, nós não temos nenhuma deficiência. Nós podemos absorver tudo através da nossa língua gesto visual. Nós não temos nenhuma deficiência em relação a outros campos. Em Milão aconteceu, por exemplo, como eu tinha falado para vocês, a proibição do uso da língua de sinais, a obrigação das pessoas serem oralizadas. E parece que a história se repete. O prejuízo, o surdo sai muitas vezes prejudicado. Onde tem acontecido? Cadê os intérpretes? Muitas vezes a gente vai à barreira na comunicação que a gente observa. A acessibilidade não tem existido. Por isso nós queremos apresentar para vocês hoje a proposta, que vocês entendam bem os surdos hoje. Logo, é o tempo, é a hora que os surdos venham, que vocês possam aprender, que vocês possam entender. Hoje nós organizamos essa plenária, essa sessão solene aqui, que vocês possam observar e entender. Porque muitas vezes o surdo ele fica ausente. Ele fica ausente das situações. A nossa proposta que nós queremos apresentar hoje, para transformar essa realidade. Eu gostaria de mostrar para vocês também uma outra proposta, todas essas que eu estou apresentando, para vocês abrirem o entendimento de vocês. A primeira proposta qual seria? Direitos iguais para todos, como base para uma sociedade mais justa e igualitária, como preconiza a Constituição Federal Brasileira e a Declaração de Salamanca, o Decreto de 5.626/2005. A segunda proposta é reestruturar o currículo pedagógico para o aproveitamento de recursos pictóricos e de sinais, pois o currículo se encontra apenas adequado para estudantes ouvintes. A terceira proposta, implementar a língua brasileira de sinais, Libras, nos currículos escolares. Isso é muito importante que vocês entendam a importância de colocar nos currículos escolares a Libras. Nós sabemos que todos os níveis escolares, de escolaridade, crianças vão crescendo, elas vão adquirindo a língua com o crescimento, com o desenvolvimento. E se fosse possível, por exemplo, colocar a língua brasileira de sinais nessas crianças aprendendo com o tempo, elas poderiam se comunicar bem com os surdos. O decreto já foi regulamentado. Essa lei ela já foi reconhecida, já é uma lei oficial dentro do nosso país, a língua brasileira de sinais. Então, eu acho importantíssimo que faça parte do currículo escolar a língua brasileira de sinais, da mesma forma que o inglês é obrigatório, que a Libras também seja uma matéria obrigatória. A quarta, assegurar a presença do professor surdo e do intérprete profissional na sala de aula, ambos com proficiência emitida pelo MEC, ProLibras, ou com graduação na área, ou certificação emitida por alguma instituição pública do ensino superior. Sugerimos ainda que para estas funções os profissionais sejam submetidos a uma banca de preferência formada em parceria com os professores de Libras destas universidades. A quinta, alfabetizar crianças surdas através do bilinguismo, ou seja, ensino da língua brasileira de sinais, Libras, como L1, primeira língua, e da língua portuguesa como L2, segunda língua. Modelo de seleção como sugerido no item 4. Participação política das pessoas surdas nos processos de discussão e implementação de leis, decretos, etc., relacionados a eles em nosso município. Sétimo,
oferecimento de vagas para professores ou instrutor surdo nas instituições de ensino, principalmente para o ensino de língua de sinais. Então, por que eu quis destacar esse ponto? Por exemplo, nós percebemos que já temos instrutores surdos, que já têm a língua de sinais como sua primeira língua, e a importância de que esses instrutores possam orientar outras pessoas surdos, crianças surdas, para que elas possam adquirir a língua de sinais como sua primeira língua. Porque muitas vezes a gente observa que os ouvintes, a gente quer colocar a questão oral, a questão dos ouvintes em relação aos surdos. Mas, por exemplo, nós surdos nunca interferimos no processo dos ouvintes. Nós nunca interferimos no processo das pessoas, por exemplo, com necessidades especiais, das pessoas cadeirantes, cegos. Nunca interferimos. Mas parece que as pessoas tendem a interferir em relação a nós. E tantos anos, todos esses tempos, muitas vezes o surdo vai se desenvolvendo com o seu crescimento e tem sofrido. E hoje eu quero apresentar essa proposta para vocês, a importância disso, de que existam esses instrutores, essas pessoas que sejam formadas. Logo, isso é para já, isso é importante. Na prefeitura, por exemplo, tem um intérprete na prefeitura. Por exemplo, em outros lugares, em outros âmbitos, não tem, ou às vezes a gente pensa, chega lá, o intérprete às vezes não é fluente na língua, às vezes existe a dificuldade. Por exemplo, é importante que haja uma mesa de avaliação, uma mesa examinadora para que possa esse profissional, que seja esse intérprete que vai desenvolver esse trabalho, seja escolhido, seja avaliado através de uma mesa, para ver se realmente ele é fluente na língua, se ele realmente tem capacidade de desenvolver esse trabalho e seja colocado para desenvolver esse trabalho nas prefeituras e outros lugares de âmbito público. Nós precisamos aumentar, precisamos expandir realmente essa necessidade. Prefeituras, Ministério Público, vários outros lugares. É preciso, é muito importante, isso é primordial para nós, que haja os intérpretes surdos, que nós cheguemos aqui, cheguemos em outros lugares e possamos ter esse contato. Ouvintes, professores, intérpretes e surdos também. Em cultura, os surdos, eles não são um povo dotado. Mas nós temos movimento. Não vejo muito movimento, não tem associação. A comunidade surda, ela não tem uma associação. A associação de surdo, por exemplo, já aconteceu? Já existe associação de surdos aqui em Conquista? Ainda não. Mas nós estamos nos organizando para que isso aconteça nessa comunidade. Essa comunidade surda, ela está se organizando, nós estamos trocando experiências, nós estamos pensando em organizar projetos, propostas para que essa associação surja, porque ainda não existe aqui. Nós queremos contar com o apoio também dos vereadores, temos tido contato com alguns vereadores e temos organizado as nossas propostas e que nós vamos trazer essa proposta, apresentar para vocês aqui nessa casa. A proposta para vocês, familiares também, que vocês possam difundir essa questão da língua de sinais, a importância da difusão da língua de sinais em todos os lugares, que isso possa ser difundido. Não pense que os surdos, o surdo é deficiente, não, em outros lugares, surdo não tem necessidade. Não, realmente é importante sim. Nós não somos deficientes, nós temos a nossa comunidade. Nós estamos falando aqui de integração, nós estamos querendo falar de igualdade, passo de igualdade, porque muitas vezes no processo de comunicação acontece muitas vezes, atrapalha, porque não existe profissional, não tem a pessoa capacitada, a gente acaba sendo prejudicado por isso. Então essa associação ela vai ser importante, esse movimento surdo, seminários, congressos, tudo isso é importante que seja desenvolvido. Quem sabe futuramente nós conseguimos surdos que se tornem vereadores, que apresentem propostas e saiam em nossa defesa da comunidade surda, presidentes, deputados, senadores. É possível. Por exemplo, eu soube que em um determinado local existe um vereador surdo. Mas vocês pensam, vereador surdo, deficiente? Como que o surdo conseguiu? Não, ele existe. E futuramente pode acontecer aqui também. Quem sabe futuramente? Vocês pensam que nós temos nossa cultura é rica. No nono ponto, concursos públicos com garantia de 20% da reserva de vagas para surdos. 20% de vagas. Talvez vocês possam pensar, por quê? 20% de vagas? Por exemplo, cursos de secretariado, cursos relacionados à questão da educação. A gente sabe que existem muitos surdos aqui que não têm trabalho, muitos surdos estão desempregados, muitos. E os surdos têm tido muitas vezes que suportar se restringir a profissões como de empacotadores, por exemplo, nos supermercados. Muitas vezes a questão dos subempregos que são direcionados aos surdos.
Porque muitas pessoas pensam que o SUS não tem capacidade de desenvolver determinadas atividades. Eu fico muito preocupada realmente com os surdos. E às vezes eu sinto falta da sociedade se preocupe com os surdos, da que a prefeitura se preocupe e se importe com a situação dos surdos. Hoje eu quero apresentar para que vocês mudem a realidade, que vocês possam apoiar o nosso movimento. Para que vocês não é simplesmente a questão de orgulho, nós não queremos nos esconder, nós já sofremos muito tempo, nós queremos mudar essa realidade agora. Os surdos hoje estão felizes porque estamos aqui nesse dia especial. Esse ano nós organizamos que acontecesse esse momento. É a primeira vez, é como um bebê que está nascendo. Está começando agora, esse bebê ele nasce, ele vai crescendo, ele vai adquirindo conhecimento, ele vai se desenvolvendo. A mesma coisa nós, é como se fosse um frutozinho, um bebezinho que está começando a crescer agora. O 10º, fazer uma parceria com os projetos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, para avaliar o ensino da Libras e tradução e interpretação de Libras de Vitória da Conquista e capacitar os profissionais surdos e ouvintes, caso haja necessidade. Por que essa importância, então, dessa associação com a UESB? Nós sabemos que existe em todos os níveis educacionais, básico, médio, superior, e a gente sabe que existe essa necessidade educacional, que seja atendida em todos esses âmbitos. Vocês precisam ter interesse em relação a entender por que é a importância dessa associação. Por exemplo, a UESB, ela já tem desenvolvido um trabalho com cursos de Libras, com curso básico e intermediário. Mas futuramente nós podemos abranger mais ainda, expandir mais ainda. Por exemplo, nós temos a presença de Dani, de Webs, outros intérpretes que estão aqui também. Vocês estão entendendo? Vocês estão tendo comunicação? Se, por exemplo, não existisse a fala, vocês entenderiam? Se Dani não estivesse os outros intérpretes aqui fazendo esse trabalho de diversão voz, vocês poderiam entender? Não, vocês não entenderiam. Mas agora, com essa presença, a nossa comunicação pode fluir. Imagina se acontecesse que a gente quisesse que ficar escrevendo, registrando o tempo todo. Isso ia atrapalhar muito o trabalho. Se, por exemplo, em conferências de educação, muitas pessoas no auditório sentadas, vamos dizer que alguns surdos estivessem presentes também. Se não existisse um intérprete nessa conferência, como seria? Como os surdos poderiam entender? E o direito do surdo de estar ali presente numa conferência e ter acessibilidade na sua própria língua, através do intérprete? Ai, meu Deus, e onde está o intérprete? Ai, desculpa, esquecemos do intérprete, esquecer do intérprete, esquecer da necessidade do direito do surdo de ter essa acessibilidade. Por exemplo, em muitos outros lugares, as coisas que poderiam ser tratadas foram muitos anos de ausência. Por exemplo, existem vários lugares hoje que já têm desenvolvido curso, trabalho com surdos. Antes não tinha nada. Por exemplo, no Pronatec, se você chega em uma determinada conferência, em um determinado local e não tem um intérprete, o surdo sai prejudicado. Em outros lugares também. Existe a oportunidade hoje de que essa língua seja divulgada, mas falta essa questão dessa divulgação. Onde está? Onde está essa propagação? Eu gostaria que vocês realmente pudessem refletir. Realmente, é verdade, é importante isso. É necessário. Hoje eu entendo. Realmente eu me coloco no lugar de vocês e entendo a necessidade dessa transformação, de que isso aconteça. É preciso que surjam projetos, propostas, leis, decretos que apoiem esse movimento dos surdos. Isso é necessário, isso é o principal para nós. 11. Oferecimento de formação diversificada e ampliação de cursos técnicos profissionalizantes para o surdo de Vitória da Conquista. Por exemplo, no IFBA, não sei se vocês sabem, existem vários cursos técnicos no IFBA. No Pronatec também tem um curso lá, de lá que você pode também ter acesso. O IFBA tem vários cursos técnicos. E nós podemos ver a questão da acessibilidade. E precisaria, na verdade, surgir mais cursos, mais lugares que oferecessem esses cursos profissionalizantes. 12. Ter a presença de tradutores e intérpretes de Libras nos órgãos públicos e setores subordinados à prefeitura. Essa é outra questão dessa 12ª proposta. Realmente eu sei que foram 12 propostas que eu apresentei para vocês aqui. E eu gostaria que vocês refletissem a partir de hoje, discutissem, expressassem sua opinião sobre essas questões que foram apresentadas, sobre essas propostas dos surdos.
Cada surdo ele tem sua opinião, cada um de vocês que está aqui. Não fui eu que fiz essas propostas, foi juntamente com toda a comunidade surda que eles apresentaram para nós os seus anseios, as suas opiniões. Nós coletamos essas opiniões, os sofrimentos, que eu sei que muitas vezes o sofrimento é o mesmo, nós sentimos os mesmos sofrimentos, passamos pelas mesmas dificuldades, compartilhamos da mesma coisa. E nós nos unimos, juntamos e fizemos essas propostas. Em todo o Brasil, hoje, dia 26 de setembro, Setembro Azul, é comemorado o dia do nosso orgulho, é o nosso dia. Nós queremos agradecer, eu quero agradecer ao professor Ernest Rouet, francês, que esteve aqui no Brasil e pôde dar início a todo esse movimento. É uma honra para nós. Tomara que realmente nós consigamos avançar nessas questões. Nós possamos realmente entender essas propostas, possamos mudar a realidade. Nós somos surdos, temos orgulho de ser surdos, temos orgulho da nossa língua. Nós não somos deficientes, nós não somos incapazes. Chega de sofrimento, chega de individualidade, chega de inferioridade. Nós somos surdos, somos importantes. Nosso objetivo hoje, principal, primordial é esse. Nós estamos felizes porque nós conseguimos ver que nossa língua, nós temos uma língua natural, a primeira língua, e muitas vezes a gente vê, professor, que felicidade seria se nós pudéssemos aprender o português como segunda língua e ter um professor, nosso professor que tem acesso à língua de sinais, sabe língua de sinais. Esse é um futuro que nós não sabemos, ainda não está presente em nós, mas eu sei que isso pode acontecer. Imagina um professor surdo, ele é meu professor, ele é surdo como eu, ele é usuário da mesma língua. Médicos surdos, dentistas surdos, profissionais, deputados surdos, advogados, tantas outras profissões, nós temos liberdade, temos acesso e podemos ter acesso, somos surdos, mas somos capazes, nós temos a nossa língua, Libras, a língua brasileira de sinais, ela é importante para nós precisamos nos atentar à importância da Libras, a esse acesso que nós precisamos ter, todos esses pontos que foram colocados aqui. Eu gostaria que vocês pensassem, refletissem sobre todas essas propostas, essas 12 propostas que foram apresentadas aqui, em Vitória da Conquista. Por favor, eu peço a vocês encarecidamente que vocês pensem e reflitam. Nós somos orgulho, nós temos orgulho de ser surdos. Vocês podem observar aqui vários surdos. Que felicidade poder estar aqui com vocês, ter esse apoio de vocês. Por favor, apoiem, nos apoiem. Nós contamos com o apoio de vocês. Que vocês possam apoiar somente a mim, apoiar todos os surdos que estão aqui, todos que vocês possam ver, nós somos todos iguais. Não só a mim, Magno, o apoio não é direcionado a mim, Magno, mas a todos os surdos que estão aqui presentes, que querem ver as coisas mudarem, querem ver os vereadores apresentando. Estamos realmente esperando, ansiosos por ver essas mudanças, porque nós temos visto muito sofrimento, nós temos percebido a questão na sociedade, o prejuízo que temos tido, tantas coisas que temos sofrido, falta de intérpretes, o concurso, a falta de acessibilidade nos concursos. Os surdos sabem, os surdos têm observado isso. E a gente vê muitas vezes a atenção para os ouvintes, a gente vê as questões da atenção para os outros deficientes. Mas os surdos, nós surdos, nós somos também, temos os mesmos direitos. Nós apresentamos essa proposta para vocês. Eu quero agradecer. Muito obrigada pela atenção de vocês aqui nesse momento. Muito obrigada. Obrigada aos vereadores. Obrigada ao vereador Arlindo, que está compondo a mesa, que sempre está em contato conosco. Obrigada por essa força de trazer os intérpretes para estarem presentes aqui também. A toda a comunidade surda. Eu quero agradecer também a Ana. Obrigada por se fazer presente, por nos apoiar. A todos vocês que estão nos apoiando nessa manhã. E futuramente nós possamos ver melhoras na nossa situação. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, complementar alguma coisa, fiquem à vontade.